Olá, sejam novamente muito bem-vindos à programação da sexta semana Rede Pedagógica Arte e Movimento, a sua formação continuada 100% gratuita online com certificado. Muito conteúdo para você, com os melhores nomes da educação, artistas, esportistas. Essa atividade formativa garante certificado gratuito de 120 horas para todos os participantes que realizarem a inscrição e cumprirem a totalidade da trilha de aprendizagem que está no ambiente virtual, ambiente de cursos online da Rede Pedagógica, a plataforma RP EAD, disponível em www.rpead.com.br. Quem ainda não se inscreveu ainda pode garantir uma vaga nessa que já é considerada a maior e melhor formação para educadores. www.semanarede.com.br é o endereço para você fazer a sua inscrição. Caso você tenha alguma dúvida sobre a dinâmica dessa participação, a nossa equipe está à disposição. Envie-nos uma mensagem por direct no Instagram ou no Facebook da Rede Pedagógica para que nós possamos te ajudar. Durante a sexta semana Rede Pedagógica estão rolando muitos sorteios, não deixe de participar. Sorteios de livros autografados por Ilan Breman, por Márcio Atala, por Oscar Schmidt. Sorteio de uma bola Spalding comemorativa oficial, edição limitadíssima. Bola de basquete também autografada pelo Oscar. Já lançamos também o sorteio de uma assinatura anual de gibis da turma da Mônica, em comemoração à participação do Maurício de Souza aqui ontem na programação da nossa formação. Ainda tem muito mais sorteios que serão lançados para vocês em breve. É só acompanhar todo o conteúdo aqui no feed do Instagram, no Facebook e na plataforma de cursos online da rede. E agora, pessoal, eu estou aqui para um momento muito especial, que é o lançamento oficial da 7ª semana Rede Pedagógica. É isso mesmo. A sexta semana nem chegou ao fim e nós já marcamos a data da nossa próxima formação gratuita e com certificado. Já marcamos, gente, nós temos um encontro marcado de 1º a 8 de agosto. 1º a 8 de agosto. 7ª semana Rede Pedagógica. Você já pode desde já garantir a sua vaga nessa formação. As inscrições estão abertas em www.rpead.com.br. Nós já colocamos o link lá no curso para que você possa clicar e já se inscrever. Não precisa fazer um novo cadastro. Com o mesmo cadastro que você participou dessa semana, você pode participar da próxima, viu? Lembrando que também será gratuita e com certificado pelo período de realização ao vivo mais 30 dias. Assim como a sexta semana agora. Você pode fazer a sexta semana de 22 a 30 de maio ao vivo e emitir o seu certificado a partir do dia 30 de maio. Se você não conseguir concluir nesse período, não tem problema. Você ainda pode realizar a formação e emitir o certificado até o dia 30 de junho. Esse é o prazo de acesso gratuito. Após essa data, esse conteúdo é de acesso ilimitado e exclusivo aos assinantes da rede. E você pode se tornar um assinante por apenas R$10 mensais ou R$100 anuais. As informações da nossa assinatura estão disponíveis em redepedagógica.com.br. E quem vai participar conosco aqui de uma transmissão ao vivo em instantes, estamos só aguardando ele chegar aqui no nosso Instagram, é o Dr. Cristiano Muniz, a maior referência em alfabetização matemática do Brasil, um dos elaboradores do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC, e um dos críticos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Dr. Cristiano Muniz
é professor de cursos online aqui na Rede Pedagógica. Nós também vamos conversar sobre esses cursos, o curso de alfabetização matemática e o curso Matemática em Jogo. Doutor Cristiano Muniz também está lançando hoje aqui na Rede Pedagógica uma publicação, Aprendizagem Matemática em. Quero que vocês recebam o Cristiano, que já é conhecido por muitos com muito carinho, aqui na sexta semana Rede Pedagógica. Já adicionei aqui o perfil para o professor participar com a gente da transmissão, mas ainda não consegui visualizar a imagem do professor. Vou pedir a ajuda da produção para verificar se ele está no perfil matemática.rp. Nós temos também o perfil alfabetização matemática.rp, que eu acabei de chamar aqui, mas, deixa eu ver, não apareceu ainda para mim, vamos tentar agora. Confirma para mim, produção, em qual dos dois perfis ele está. Se é o alfabetização matemática.rp ou se é o matemática.rp. Apareceu para mim uma mensagem que a alfabetização matemática.rp está na live, mas não está conseguindo participar. Mas olha, não vai embora não, fica aqui comigo. Vale super a pena você ouvir o professor Cristiano. Professor Cristiano, de fato, descomplica, simplifica e orienta como ninguém o trabalho de alfabetização e letramento matemático na educação infantil e anos iniciais, ok? Vale muito a pena você participar desse diálogo com o professor Cristiano, que será um dos participantes da 7ª semana Rede Pedagógica. Professor Cristiano, se estiver me ouvindo, pode reiniciar o celular, entrar novamente na live, a gente vai ficar aguardando por você aqui. Pode ser que seja necessário atualizar o Instagram, porque todos os dias o Instagram está lançando novas atualizações para que a gente possa participar de transmissões ao vivo. Enquanto isso, eu vou cumprimentar também alguns dos participantes que estão aqui hoje. Olá, boa noite, Sandra Rose Liazanon. Boa noite, Pro Maia. Um beijo para você, querida. Boa noite, Lene Teus. Boa noite, Nilza Gomes. Eu espero que todos se sintam cumprimentados e abraçados no nome dessas nossas participantes. Gente, vocês viram que hoje eu me fantasiei de Chapolin Colorado para vocês? Vocês gostaram? Olha só, gente, tem aqui a logo do Chapolin. É um avental de contação de histórias. Eu acho bem legal usar o avental de contação de histórias, porque é super prático, você coloca sobre a roupa que você estiver usando na escola mesmo, e um ou outro adereço, como as minhas anteninhas de hoje, ó, já fazem toda a diferença. Esse martelo aqui, ó, igualzinho do Chapolin, é do meu filho, e eu trouxe hoje para alegrar vocês na programação da 6ª semana Rede Pedagógica. Obrigada, Marici. Ela me chamou de Chapolinda, gente. E é claro que eu adorei, né? Então, gente, olha, hoje mais cedo nós tivemos uma live, uma transmissão ao vivo com o Oscar Schmidt. Foi no YouTube da Rede Pedagógica. Se você não participou, não tem problema. Tá gravado lá no YouTube, você encontra o link na plataforma para registrar a sua presença e a sua participação. Foi um bate-papo muito legal sobre esporte e educação com o mão santa do basquete brasileiro. Gente, o Oscar é a maior referência do basquete brasileiro e também mundial. Ninguém nunca marcou tantos pontos como o Oscar. Vale a pena você assistir, é um grande incentivador da prática esportiva na escola, tem uma história de vida e de superação bem bacana também para você conhecer. Vamos então novamente tentar adicionar aqui na live o perfil alfabetização matemática.rp para que a gente possa conversar com o professor Cristiano. O professor Cristiano, até agora há pouco, ainda estava lecionando em uma formação e correu de uma formação para outra para vir participar aqui com a gente da 6ª semana Rede
pedagógica. Vocês estão gostando da formação? Não deixe de interagir nos posts, manda sua mensagem para mim, para a equipe da rede, para que a gente possa sempre aperfeiçoar o conteúdo que a gente oferece para vocês aqui na maior rede de educadores da América Latina. Ainda não consigo ver o professor, mandei o convite. Professor, se você estiver me ouvindo, faça um comentário na live para que eu possa puxar a participação do seu perfil. Produção, confirma para mim se ele está no perfil matemática ou no perfil alfabetização matemática. Tentei conectar agora o perfil alfabetização matemática e infelizmente o Instagram continua emitindo um aviso de que não é possível conectar. Mas os participantes aqui da rede são muito camaradas e eles vão entender e vão aguardar mais um pouquinho para que a gente possa se conectar, conversar com o professor e fazer esse lançamento da 7ª semana Rede Pedagógica. Oi, Sandra, tudo bem? Boa noite, boa noite. Produção, eu vi o professor Cristiano logado no Alfabetização. Confirma para mim, por favor, tá bom? É o perfil que está aparecendo na live, mas não está conseguindo se conectar. Eu adicionei pela lupa, mas não consegui ver a imagem e o áudio não chegou a conectar aqui na tela. Pessoal, como é que vocês trabalham a alfabetização matemática? Quando a gente aprende com o professor Cristiano Muniz, muitos insights, muitas ideias interessantíssimas a gente pode incorporar na nossa prática na sala de aula. Realmente, um professor que participa de uma formação do professor Cristiano torna-se um professor alfabetizador diferenciado. Ele trabalha de forma lúdica, com muito material concreto e de forma também muito simples, muito objetiva, muito clara. Eu fui aluna do professor Cristiano Muniz na Faculdade de Pedagogia durante a minha formação superior e foi assim um divisor de águas na minha vida, até para o meu próprio aprendizado da matemática, porque muitas vezes a gente chega na graduação ainda com algum déficit, se de repente a matemática não era a sua disciplina preferida, né, nos tempos de escola, e a gente se vê, quando a gente se torna professor, a gente se vê tendo que ensinar a matemática. E puxa, se você não foi exatamente um bom aluno em matemática, como é que você vai ser professor? Como é que você vai ensinar matemática, não é? Não sei se vocês já passaram por alguma situação nesse sentido. Eu, por exemplo, sempre gostei da área de humanas, língua portuguesa. Então, realmente, aprender matemática, apesar de eu gostar bastante, exigia de mim um pouco mais. E ensinar matemática, veja bem, mais ainda, não é verdade? Porque para a gente ensinar, a gente precisa dominar, né? Não apenas a didática, as técnicas, conhecer o processo de ensino-aprendizagem, como também dominar o assunto, né? O professor tem que saber matemática, tem que saber os conceitos, tem que saber resolver problemas, não é verdade? Então, olha, eu super recomendo o curso online do professor Cristiano, que está na plataforma, que é o curso Alfabetização Matemática. Tem também o curso Matemática em Jogo. São 2 excelentes cursos completos, com parte teórica, com parte prática, com material, com videoaulas muito bem produzidas para vocês. E vocês que estão participando da 6ª semana Rede Pedagógica, podem utilizar o cupom de desconto que vocês ganharam essa semana para se matricular em um desses cursos. Sabe aquele cupom que você emitiu no site da rede? Sabe aquele cupom que você recebeu ao enviar uma mensagem para cap@redepedagogica.com.br? Então, você pode usar o cupom de R$ 150 de desconto para fazer o curso de alfabetização matemática ou para fazer o curso Matemática em Jogo do professor Cristiano Muniz. Já vi professor Cristiano aqui na live, novamente, no perfil alfabetizaçãomatemática.rp. Mais uma vez eu vou enviar o convite para que o professor Cristiano possa aceitar.
Peço também que o professor Cristiano mande um comentário aqui na live, deixa eu ver se ele mandou algum, para que eu possa adicioná-lo pelo comentário. Mas, infelizmente, da última vez ainda apareceu para mim a mensagem de que esse perfil não podia participar aqui da nossa transmissão. Vamos ver aqui. Matemática, pronto, achei você, professor. Já adicionei. Matemática.rb está aqui presente. Já respondeu aqui a nossa chamadinha. Olha só, eu sabia que ia dar certo, professor. Você estava fazendo suspense, não era não, Cristiano? Não, estava difícil entrar mesmo. Me desculpe. Tive que pedir ajuda aqui aos universitários. Me desculpe por isso, professor. Mas você não contava com a minha astúcia, né? Hoje eu tô de Chapolin Colorado para Quem poderá me ajudar? todos os participantes aqui da sexta semana, para que eles se sintam motivados a estudar. A gente sabe que a rotina, né, do professorado não é fácil e muitas das vezes tirar um tempinho para fazer formação continuada pode ser sim um sacrifício na vida do professor. Aproveitando essa pergunta, professor, antes mesmo que você se apresente, conta para mim, como é possível que você tenha desempenhado tantas atividades profissionais ao longo da sua carreira e ainda assim tenha estudado tanto? Como é que você conseguiu conciliar tudo isso, né? A sua formação, a pesquisa e a atuação profissional tão desenvolvida que você tem atualmente? Aí vão se basear, buscar Paulo Freire, né? É a paixão pela educação. Então, quem ama o que faz, o tempo acaba gerando muitas possibilidades. E uma coisa fundamental durante a minha trajetória de 45 anos como professor e pesquisador é ter a sala de aula como espaço de investigação. De cada criança que pensa, cada criança que aprende, enquanto o grande provocador do nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento acadêmico. Muito bem, o professor Cristiano mostrando para a gente que é possível sim conciliar, principalmente quando você faz com muito amor, porque gosta, e quando a sala de aula, né, o seu local de trabalho, o seu espaço de aproximação com o aluno, é também um espaço de investigação, de observação, de pesquisa e de produção de conhecimento. Mais uma vez, Cristiano, seja bem-vindo. Muitos participantes da rede já o conhecem, mas todos os dias chegam novos participantes por aqui. E eu gostaria que você brevemente se apresentasse para todo o pessoal. Bom, meu nome é Cristiano, sou paulista, mas sempre vivi em Brasília, fiz toda a minha formação desde a antiga escola primária até o curso superior, sempre escola pública, então eu sou fruto da escola pública, fiz as minhas graduações de matemática na UNB e por ser filho de professor de rede pública e ter apaixonado desde menino pela matemática, a minha opção foi ser professor de matemática. Então, a minha trajetória foi desde o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Trabalhei muitos anos como professor do ensino fundamental, em escola pública, tanto federal quanto do DF. Eu fui professor e coordenador do Colégio Militar de Brasília, muitos anos, e coordenei também a matemática no sistema público do DF, nos anos 80, anos 90. E como eu sempre tive o pé dentro da Universidade de Brasília, enquanto pesquisador, junto com o grupo de Nilza Andy Herbertoni, isso fez um grande diferencial na minha trajetória, porque cada me questionar sempre foi a sala de aula, o espaço de aprendizagem de cada criança, um motivo de provocação. Provocação
no sentido de melhor compreender o que é aprender. E qual é o papel nosso, enquanto professores, para sermos promotores de uma aprendizagem de qualidade. E, em especial, quando essa aprendizagem toca a questão da matemática. E eu, dentro da minha formação, eu sempre procurei entender como é que se dá a constituição do pensamento matemático na criança, mesmo antes dela ir para a escola. Então foi assim que o meu mestrado, eu fui investigar crianças do Paranoá, aqui em Brasília, periferia de Brasília, e o tipo de pensamento matemático a criança tem antes de botar o pé dentro da escola. E para fazer essa investigação, eu fui analisar e fui investigar o cotidiano da criança. E o cotidiano da criança, obviamente, é o brincar, é a brincadeira. Então, aí eu comecei a trabalhar bastante a análise epistemológica da aprendizagem matemática dentro do contexto da brincadeira e dentro dos jogos. Depois, eu trabalhei nos anos iniciais, ensino fundamental, a questão da importância do jogo, da brincadeira para a aprendizagem matemática. E acabou culminando numa mudança para a Europa. Eu morei em Paris, fui bolsista do CNPq e trabalhei com o maior especialista teórico sobre jogo e educação, Gilles Bruguère, que foi quem dirigiu a minha tese de doutorado. E aí eu passei 4 anos vivendo na maior ludoteca europeia, em Issy-les-Moulineaux, que fica na periferia de Paris, que ele tem justamente crianças com menos acesso aos objetos culturais. E no meu convívio com essas crianças, eu fui buscar entender em cada jogo, em cada brincadeira, como é que eles aprendiam matemática longe da escola e longe do professor. E nesse período eu tive a felicidade de fazer parte de um laboratório de psicologia cognitiva de Gérard Vergniaud, na Sorbonne, que trabalha muito dentro de uma perspectiva dos processos autorais da criança na aprendizagem de matemática. Então, que não existe fórmula pronta no aprender matemática. Cada criança tem a sua perspectiva, a sua forma de aprender matemática. E, sobretudo, quando a criança está fora de um contrato didático, quando a criança se vê livre, quando ela se percebe capaz de pensar, raciocinar, validar, trocar com os colegas os seus pensamentos matemáticos. E culminou numa tese de doutorado de 800 páginas, é uma tese francesa, e que recebeu um título, um prêmio do Le Monde Education, como tese de destaque de 1999, justamente em função porque eu consegui associar a matemática e o brincar e o jogar. Em 2000, quando eu voltei da Europa, já doutor, e a partir daí o meu cotidiano foi estar sempre junto das escolas públicas, em sala de aula, trabalhando com a formação dos professores dentro da prática e sempre procurando trazer a importância do brincar e do jogar para aprender matemática. E, na verdade, uma verdadeira simbiose entre aprender e brincar. Quem brinca, aprende. E quem aprende, brinca. E aí, então, nós começamos, eu, enquanto matemático, a trazer para a escola, sobretudo através de grandes políticas públicas que eu participei, como Gestar, PENAIC, TV Escola, dentre outros, né? Eu fui trazendo para o contexto do currículo elementos do brincar e do jogar da criança. E que foi, então, de alguma forma, sintetizado nesse curso da rede pedagógica, seja através das 36 aulas, ou seja através do próprio e-book, né, 400 páginas, onde a gente apresenta as possibilidades e os limites de favorecer a aprendizagem de matemática através dos jogos e das brincadeiras. Em síntese, seria
a trajetória que culmina, então, nesse casamento do meu trabalho junto à rede pedagógica. Excelente. Professor Cristiano, se já sabemos que aprendemos mais e melhor por meio do brincar, por meio do jogo, não é verdade? Por que que é tão difícil a aplicabilidade disso no contexto escolar? Por que que a gente tem tanta dificuldade, o professor, de incluir o brincar de forma intencional no processo de ensino-aprendizagem? O planejamento dessas ações educativas por meio da brincadeira exigem muito conhecimento teórico. O que você recomenda para os professores que estão em sala de aula e que têm dificuldade de fazê-lo, rompendo com os padrões, por exemplo, do livro didático, da aula expositiva? Qual é o segredo, professor? Na verdade, tem um segredo, né? São muitos segredos, né? Érica, a sua pergunta ela é complexa, né? Porque, na verdade, o que acontece, Érica? Quando nós pensamos, nós professores, nós educadores, na aprendizagem matemática, e de alguma forma a gente abraça o currículo nesse momento, né, ditado pela BNCC, né? Inclusive eu sou um dos pilares da elaboração da BNCC no Brasil. A gente já pensa, a gente traz para o trabalho pedagógico e para a construção da educação escolar fechado, rígidos, inflexíveis. Tanto que hoje eu estava acertando com algumas escolas em Goiânia que estavam pedindo para fazer palestras, lives com pais, com famílias de Goiânia, no sentido dessa compreensão. Quando nós pensamos na qualificação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humano, nós não podemos pensar em rigidez, não podemos pensar em esquemas prontos, esquemas engessados. Quando nós falamos de educação, nós estamos pensando no desenvolvimento humano. Nós estamos falando da nossa responsabilidade da formação do ser humano no futuro. Não é ensinando a criança simplesmente que na hora de somar tem que colocar ordem embaixo de ordem e toda vez que passa 10 tem que fazer o vai 1, e se ele fizer assim ele ganha nota e passa de ano. Os processos autorais, criança enquanto autora de processos de pensamento e de inteligir, tem que ser a essência da escola. Entretanto, historicamente, num país como o Brasil, nós aprendemos que a presença da matemática dentro do currículo, dentro da escola, dentro das práticas pedagógicas, acaba sendo resumida por transmitir às nossas crianças, nossos jovens, algoritmos fechados, transmitidos muitas das vezes sem o menor significado. Aprender matemática significa tornar-se mais inteligente. Tornar-se inteligente não é simplesmente repetir fórmulas. Tornar-se inteligente é perceber-se, cada criança, como sujeito criativo, crítico, capaz de fornecer à sociedade, ao mundo, ao grupo em que ele vive, novas possibilidades de estabelecer relações entre os conceitos, organizar novas naturezas de procedimentos de resolução de problemas. Muitas das vezes, quando a gente abre espaço para a criança pensar, para a criança elaborar, para a criança criar-se enquanto sujeito pensante, em sujeito que aprende, as crianças começam a trazer determinadas lógicas e pensamento matemático
que o professor não dá conta. Porque nós fomos formados matematicamente desde lá o início do ensino fundamental a reproduzir fórmulas. Reproduzir fórmulas muito pouco diz do desenvolvimento da inteligência do homem do futuro. Quando nós trazemos para o centro de um projeto pedagógico o brincar, o jogar, nós rompemos, nós cortamos as amarras do projeto pedagógico. Porque ao jogar e o brincar, ninguém controla o pensamento, os sentimentos, as relações de poder que existem entre as crianças. Numa situação de jogo, numa situação de brincadeira, as crianças se sentem livres. E dentro de um espaço de liberdade epistemológica, vêm os processos autorais. E a criança começa a trazer para a energia pedagógica, que paira num processo que a gente chama de aula, esquemas mentais que jamais passou pela cabeça nossa enquanto educador. A criança é capaz de revelar esquemas mentais que não estão nos materiais trabalhados nas melhores universidades da América Latina. Porque o que é trabalhado nos cursos de pedagogia, nas faculdades de educação, é trazer para os nossos futuros professores mecanismos de engessamento e de imposição de poder na forma de pensar, de ser e de estar no mundo. Quando você traz a possibilidade do brincar e do jogar como o grande recurso de libertação do trabalho pedagógico, essas crianças vão se empoderar. Essas crianças vão descobrir a sua capacidade de pensar para além daquilo que está no livro didático, para além daquilo que está no caderninho de planejamento do professor, para bem além daquilo que está imposto por uma BNCC e para bem longe daquilo que está na própria pesquisa sem educação brasileira. Então, quando nós falamos em trazer o brincar e jogar como espaço de geração de conhecimento dentro da escola, isso significa no reposicionamento de cada professor diante do complexo processo de construção de conhecimento pela criança. E aí, Érica, vai exigir de nós, professores, uma outra competência. Uma competência, às vezes, muito pouco trabalhada nos cursos de formação, que é a competência de sermos educadores brincantes. Se nós não nos colocarmos como sujeitos brincantes dentro do grupo de crianças e de jovens que estão sob minha responsabilidade educativa, eu não vou conseguir avançar. Ao contrário, às vezes eu posso pegar um jogo maravilhoso e, em nome de um conhecimento acadêmico e científico, que muitas das vezes é mais importante do que o próprio ser humano que está dentro da escola, nós corremos o risco de romper, de matar, de assassinar a energia lúdica que está presente dentro da atividade, brincadeira e jogo. Então, acho que a grande mudança é essa. É o professor, o educador, se permitir brincar. Brincar com as crianças. Brincar com os objetos de conhecimento. E, a partir daí, cada um de nós, professores, vamos nos reconhecer também como sujeitos aprendentes. Nós muito sabemos, sim, não vamos negar. A rede pedagógica não nega que cada professor que está aí presente, nesse momento, cada um traz em si um largo conhecimento, profundos saberes,
E saberes são construídos nas relações cotidianas com cada criança, com cada família, com cada colega que está na escola. Entretanto, muito temos a conhecer também, muito temos que aprender. E temos que aprender com quem? Com essas crianças. E por que com as crianças? Porque as crianças brincam. E brincando, as crianças não aceitam amarras. As crianças sonham. As crianças voam. As crianças navegam. As crianças saboreiam os objetos de conhecimento. Então elas fazem sonhos, elas realizam viagens que nós, adultos, nós, professores, muitas vezes não nos permitimos. Porque a nossa formação, muitas das vezes, foi excessivamente disciplinar, foi excessivamente castradora. Por isso que eu acredito que estarmos na escola tem que ser um motivo de alegria, de realização e de possibilidade de continuar nos desenvolvendo. Agora, eu vou me desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto alma, se eu me permitir brincar. E brincar com quem? Brincar com aqueles que aprendem. E quem é que aprende? As nossas crianças. Érica, toda criança que está na escola aprende. Ela aprende e aprende muito. Entretanto, cada um tem uma sua forma própria de aprender. Não existe engessamento na face da Terra, pelo menos, que define como 2, 3, 5 mil crianças aprendem e aprendem matemática. Então a dimensão subjetiva do aprender é fundamental. E essa subjetividade está presente no ato de brincar e jogar. E aí o círculo se fecha. Voltamos de novo para a importância, cada vez mais, de nós valorizarmos mais o brincar e o jogar como grande recurso, não apenas de aprendizado, mas de desenvolvimento humano e desenvolvimento cultural. Não sei se eu respondi de alguma forma a sua pergunta. Com certeza, professor. Só elogios aqui nos comentários a respeito da sua fala, que inspira, né, e orienta todos nós educadores, para que sejamos educadores brincantes, como disse o professor Cristiano Muniz. É, de fato, participar junto com as crianças. É claro que existe o momento do professor ser o observador, mas na hora do brincar e na hora do jogar, você se joga. Participe, até para que você possa compreender o processo, tendo a visão do aluno. Professor Cristiano Muniz, quando você fala, você traz os conceitos separadamente, você sempre lista o brincar e o jogar. Para muita gente pode parecer a mesma coisa. Conta pra gente, é ou não é? Não é, mas não é mesmo. Né? Observa, o lúdico está associado à questão do prazer. Tudo que te dá prazer é lúdico. Assistir um filme de terror, de repente, para a Érica, pode ser algo altamente prazeroso. Né? Então, e o prazer, Érica, não é algo exteriormente imposto por um educador, por um professor. A energia lúdica, ela é construída na experienciação, na relação. Então, essa descoberta de uma energia lúdica por uma determinada atividade é inerente àquele que experiencia, que é a nossa criança. E não adianta a gente passar horas e horas pensando no jogo e achando que aquele jogo, aquela aula vai ser lúdica, de repente lá as crianças não encontram ludicidade nenhuma, porque a ludicidade não é a minha ludicidade, é a ludicidade de quem aprende. Então, aí é um equívoco achando que jogo é lúdico. Não, o jogo não é lúdico. Nem sempre é lúdico. O que é lúdico é a brincadeira. Então, a brincadeira é aquela atividade que o sujeito realiza e que promove
a realização do seu. Então, brincar é gerar e satisfazer os seus prazeres. Já o jogo, não. O jogo é uma atividade que se realiza dentro de um sistema regrado. Então, as regras é um dos elementos que distingue a atividade brincar da atividade jogar. Todo jogo ele é constituído por um conjunto de regras que pré-existe a própria existência do sujeito que aprende. Então, um jogo de amarelinha, ele sempre existiu já secularmente antes da Érica nascer. Quando a Érica nasceu, ela nasceu no mundo onde existia amarelinha. E a fazer atividade amarelinha implica de você se apropriar e você desenvolver uma atividade respeitando esse conjunto de regras. Já o brincar, não. Na brincadeira, você não tem regras pré-existentes. Na brincadeira, as crianças que são autoras da atividade, elas elaboram e negociam as regras à medida que a atividade brincar se desenvolve, e essas regras, elas são refeitas, elas são ressignificadas, são reelaboradas à medida que a atividade se desenvolve. E a atividade se desenvolve de forma cada vez mais a produzir satisfação, alegria. Então, se no jogo o sistema de regra ele preexiste às crianças, no brincar as regras são produzidas no próprio ato de brincar. Regras presentes numa atividade de brincar depois que ela termina. Enquanto que num jogo, o sistema de regra pré-existe a própria atividade infantil. Então, para você fazer atividade jogo, primeiro você tem que se apropriar do sistema de regra. Como é que joga? E no brincar, não. No brincar, ninguém chega. Deixa eu observar eles brincando para brincar. Não, você entra na brincadeira. E no ato de brincar, você é autor das regras. No brincar, as regras são fluidas. Enquanto que no jogo, as regras, elas são rígidas. Sim, pode haver mudanças de regras dentro do jogo. Mas as mudanças de regras, elas têm que ser negociadas e acordadas pelo grupo de sujeitos que estão desenvolvendo o jogar. Enquanto que a mudança das regras no ato de brincar, ela se dá de forma fluida, subjetiva, implícita. Então, uma criança lê na outra a intencionalidade, a possibilidade de fazer fluir a brincadeira. Então é uma brincadeira de papai e de mamãe, mas de repente um menino tem um neném, o outro morre, nasce de novo. Quem morreu nasce, e quem nasceu agora é super-homem. O outro fala de ser super-homem, então eu sou Batman, então o outro é Homem-Aranha. E o imaginário está muito fortemente presente na própria constituição das regras. Tá? Então, essencialmente, essa é uma grande diferença que o nosso curso, seja através do e-book, seja através das aulas, a gente começa fazendo uma discussão, sim, teórica, epistemológica, tá? Sobre conceitos fundamentais, importantíssimos, que todo professor deveria ter, tá? Aí sim a gente chegar na proposição do jogo, da discussão do jogo, e como o jogo
a introdução do jogo dentro da escola, dentro das atividades, dentro do planejamento, dentro da aula, tem que ser um motivo de repensar a própria organização do trabalho pedagógico. A gente não pode pensar numa escola, nas aulas, num currículo, que tem os jogos, as brincadeiras como elementos pedagógicos essenciais e a escola continuar como sempre foi. Não. É a grande chance, a grande oportunidade que a gente tem de avanço, de mudança de determinadas estruturas altamente rígidas da nossa escola presente. Que isso a gente discute. Quando a gente traz os jogos no material, a gente vai discutir avaliação, mediação, variação, criatividade, produção de registro, produção de conhecimento. Então, a partir do meio do curso e na metade do próprio e-book, a gente começa a trazer os jogos, e atenção, a gente traz jogos para educação infantil, anos iniciais e anos finais. E a gente acaba trazendo, inclusive, um conceito de, ambiente matematizador. O que é um ambiente matematizador? De uma escola, de um processo educativo que tem uma centralidade no valor do jogo e do brincar com o processo educativo e processo cultural. Pessoal, olha, o professor Cristiano Muniz está se referindo ao curso Matemática em Jogo, um curso de sua autoria, que ele ministrou também com a participação de uma de suas alunas, professora Milene. É o curso Matemática em Jogo, que está disponível em www.rpead.com.br. Nesse curso, os alunos têm acesso a uma publicação, um e-book com 400 páginas. 400 páginas. Aprendizagem Matemática em Jogo. É um curso, gente, bastante elucidativo, tem a orientação teórica, o professor explica o processo e tem também toda a prática para que você possa trabalhar com essa abordagem com os seus alunos. Um curso que vale muito a pena para vocês, educadores. Professor, você gostaria de complementar em relação ao curso, como ele pode contribuir para a prática dos professores que estão nos assistindo agora e também a respeito dessa publicação recente, Aprendizagem Matemática em Jogo? Ótima questão. Érica, no Brasil, nós professores, e eu me coloco como professor, muitas vezes a gente acredita no potencial pedagógico do jogo, das brincadeiras para a promoção de aprendizagens escolares, mas muitas das vezes a gente se sente inseguro por falta de uma fundamentação. Às vezes, dentro da própria escola, temos colegas que nos questionam, nos criticam porque utiliza jogo ou a brincadeira como elemento, como recurso pedagógico. Esse curso, ele traz elementos que fortalece o professor na sua argumentação teórica, epistemológica e pedagógica sobre as possibilidades, os limites, a importância do jogar e do brincar para aprender matemática. Ora, Érica, convenhamos, se ele ajuda em matemática, quiçá nas outras. Eu acho que esse é o grande desafio. E outra coisa importante, que no curso, por que eu vou falar isso? Porque nós, professores, muitas das vezes, quando você fala, a rede pedagógica está dando um curso sobre matemática em jogo, a gente pensa que a gente vai abrir o curso, em cada página a gente vai ter um jogo diferente para ensinar alguma coisa de matemática, como se fosse uma varinha mágica. Você quer ensinar isso? Plim, faz esse jogo que está tudo resolvido. Não é isso.
promover a aprendizagem é sempre um desafio. O curso, ele pauta muito para instrumentalizar o professor para ele próprio ser autor dos seus jogos pedagógicos. Então não é aquela ideia da rede pedagógica, essa é uma preocupação nossa desde o início, de dar um receituário de jogos para aplicação mecânica e tudo está resolvido. Não. É um curso sério, é um curso que nós colocamos a nossa alma nessa produção, acreditando que, ao fazer o curso, o professor vai ter um ferramental suficiente para, nos próximos anos, diante de cada dificuldade que ele tiver, para promover a aprendizagem de matemática, ele vai conseguir, ele próprio, transformar o conhecimento matemático em estrutura de jogo. E, pedagogicamente, ele vai ensinar às suas crianças qual foi o jogo que ele criou. E a criança, ao assimilar aquele jogo, ele vai estar construindo a sua aprendizagem matemática. Então, essencialmente é isso, é instrumentalizar o professor para que ele seja autor de jogos e de brincadeiras que promovam a aprendizagem. Eu não sei, Érica, se daqui a um tempinho algum desses professores vão ser chamados pela rede para publicação dos seus próprios jogos e, de repente, propor jogos muito mais interessantes do que o Cristiano, a Sueli, a Nina Cláudia, tá? E a Milene, que são coautores, tá? Conseguiram elaborar. Então, essencialmente, essa é a ideia do curso e do livro. Muito bom, gente. Olha, os cursos do professor Cristiano Muniz na rede pedagógica são Alfabetização Matemática, o primeiro curso que foi lançado na rede pelo professor, e Matemática em Jogo. Em ambos esses cursos, de fato, o professor ele vai se apropriar, vai compreender o processo, vai refletir sobre o processo. Não é um curso onde você vai encontrar diversas atividades para reproduzir. Assim como você não quer que o seu aluno reproduza apenas o que você apresenta em sala de aula, professor, nós também não queremos que você também seja um reprodutor de conteúdos, muito pelo contrário, que você seja um produtor de conteúdos, que você possa elaborar novas metodologias e, claro, como disse o Cristiano, em um futuro breve, compartilhá-la, quem sabe aqui na rede pedagógica ou na sua comunidade com outros educadores, pois nós sabemos que o seu contexto, a sua sala de aula, a sua realidade socioeconômica, ela exige um trabalho que seja flexível, que seja personalizado, na medida das necessidades da sua comunidade escolar. Viu? Então, reforço o convite para que vocês participem desses cursos. Nós vamos colocar os links para que vocês possam se matricular lá na trilha de aprendizagem da 6ª semana Rede Pedagógica. Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com o professor Cristiano está chegando ao fim. Mas não fique triste, você poderá vê-lo e revê-lo muitas vezes nessas formações que nós estamos indicando. E ele também retorna aqui na Rede Pedagógica em agosto para participar da 7ª semana Rede Pedagógica Alfabetização, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu vou deixar você à vontade para se despedir do pessoal. Nós estamos aqui com uma audiência de quase 1000 pessoas. Está todo mundo interessadíssimo na temática. Gostaria que você ficasse à vontade para passar uma última mensagem para os educadores. E a gente encerra essa nossa conversa de hoje. E sobretudo nesse momento de pandemia, né? Eu acho que nós temos que, sobretudo, valorizar cada vez mais o professor, né? Que ele é que está na mão a questão da formação do cidadão, formação
do ser humano, e eu acredito que é por isso que a rede pedagógica se dedica à produção desses materiais e está tão preocupado que esse material chegue na mão do professor. Eu acho que quando que oferece esse material com essa qualidade, é sem dúvida nenhuma uma forma ímpar de valorizar cada professor que está com a responsabilidade da educação de nossas crianças e dos nossos jovens. E uma coisa eu digo para vocês, confesso, foi um material feito com muito carinho, com muita responsabilidade, e nesse material você tem quase que uma síntese de um educador que deu a sua vida nesses 45 anos para ajudar o nosso país a ter uma melhor educação matemática. Então, espere que esse material venha ao encontro do desejo de vocês encontrarem, descobrirem formas mais alegres, mais qualificadas de promover a aprendizagem matemática dentro das nossas escolas. E em breve, em junho, em julho e em agosto, estaremos juntos. Não é isso, Érica? É verdade, nós temos a agenda com o professor Cristiano também aqui nos próximos meses, mesmo antes da semana Rede Pedagógica. Acompanhe as nossas publicações para ficar de olho nessa programação e não deixar de participar. Mais uma vez, professor, muito obrigada. É um prazer revê-lo, é um prazer tê-lo aqui conosco na rede. Pessoal, olha, a gente vai encerrar essa transmissão, ela vai ficar salva aqui no Instagram. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, se você tiver interesse no curso, tá bom? Para que nós possamos lhe responder. Os cursos, aqui o professor Cristiano Muniz se referiu. Eu vou salvar esse vídeo no feed. É o tempinho de salvar, 2, 3 minutinhos, eu volto. Porque eu tenho, gente, uma mensagem muito especial para vocês. Eu preciso falar isso para vocês hoje. Então, por favor, não vão embora. Eu prometo que não vou demorar. Salve esse vídeo. Já vou abrir uma nova live para a gente conversar. Você vem? Tô te esperando, tá? É rapidinho. É vapt-vupt. Não vai embora, não. Eu prometo que não vou demorar. Tchau!